Será que a Civitatis é mesmo a melhor opção para você realizar o seu sonho de conhecer o Egito? Em qual hotel você vai ficar hospedado? O que realmente está incluso nesse pacote? Como é que funciona o cruzeiro pelo Rio Nilo? E o mais importante, quanto é que custa essa brincadeira? Vem comigo que eu te conto tudo, vamos começar! Tá bom, meu filho, vai com Deus, viu? Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo é porque você está pelo menos considerando em fazer essa viagem com a Civitatis. O que eu tenho para te falar é o seguinte: eu fiz o pacote de 8 dias com eles lá no Egito. Então, a partir de agora, sem enrolação e direto ao ponto, eu vou abrir o site aqui com você, mas não é só isso não, porque abrir o site e olhar as informações, você consegue fazer sozinho. Mas eu vou mostrar a vida real. Será que na prática eles cumprem o que está prometido lá? Além disso, eu também vou tirar algumas dúvidas aqui que a maioria das pessoas tem sobre viajar para o Egito. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu garanto que vai valer muito a pena, sem dúvida nenhuma, vai ajudar você a tomar a sua decisão. Se fosse você, até dava um pause e ia lá preparar um lanchinho para poder me acompanhar. Chega de falação e bora pro conteúdo. Muito bem, estamos aqui então na página oficial da Civitatis. Na parte específica sobre as atividades e excursões para o Egito, você vai perceber que existem os pacotes fechados, por exemplo, esse aqui de 11 dias, que está incluso o Mar Vermelho, esse aqui de 8 dias, que foi o que eu fiz, e existem algumas outras atividades aqui que são avulsas. Então, por exemplo, a pessoa vai para o Cairo, vai fazer outros passeios por lá, mas quer fechar um cruzeiro à parte. Então você tem essa possibilidade aqui, ó, cruzeiro de 3 noites, pelo Rio Nilo, de Assuã a Luxor. De repente a pessoa quer fazer um outro tipo de passeio, quer fazer um tour somente pelo Cairo. Então tem também essa possibilidade, ó, Cairo completo em 4 ou 5 dias, enfim. Mas nós vamos focar aqui no pacote, né, que é o que mais nos interessa. Então eu vou clicar aqui no de 8 dias, tá? Ó, vou clicar aqui. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então em tudo que está escrito aqui sobre o que esse pacote oferece. Só de olhar essas fotos aqui já dá uma saudade. Vamos descer. E vamos começar aqui pela parte de detalhes. Duração 8 dias. Importante que você entenda uma coisa. Nesses 8 dias que está escrito aqui, eles estão incluindo a data que você chega e a data que você vai embora, a data que você retorna para o Brasil. Por que essa informação é importante? Porque nesses dias, o dia que você chega e o dia que você vai embora, não tem nenhuma atividade. Então, na verdade, não são 8 dias de atividades, são 6 dias de atividades. Agora, preciso falar uma coisa para vocês, são 6 dias bem intensos, viu? Bem intensos mesmo. Próximo detalhe importante aqui, ó, o idioma. A atividade é feita com guia que fala português. Gente, isso fez uma diferença absurda. Absurda. Foram poucas as viagens que eu fiz até hoje com grupo e com guia. Eu gosto muito de fechar por conta própria, né? Ah, vou fechar aqui meus passeios, vou sozinho, vou me virando. Eu, a Vivi e o Miguel, a gente costuma fazer muito isso. Mas lá no Egito é outra pegada. Se você vai para o Egito e você não tem um guia que fala em português, sinceramente, você vê ali os templos, você vê as pirâmides, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de alguém ali explicando para você, não só contando a história, mas trazendo certos detalhes que basicamente transporta você para aquela época. Essa é a verdade. O nosso guia, o Mimo é o apelido dele, né? A gente ficou chamando ele só pelo apelido. Ele deu um show. Um show. Aliás, toda a equipe da Dunas Travel, né, que é a parceira, que é a operadora que faz os passeios em parceria com a Civitatis lá no Egito, todos eles são incríveis. E o nosso guia, ele era fenomenal. Fenomenal. Próximo detalhe aqui, o que está incluso, né, além do guia que fala em português. Todos os transfers, desde a chegada até a saída. Isso é verdade. Desde o momento em que você chega no aeroporto até o momento que você precisa retornar para o aeroporto lá no Cairo, quando você for voltar para o Brasil, todos os transfers eles estão inclusos. E olha que a gente utiliza muito, principalmente no Cairo. A gente sai bastante, vai lá para a área onde ficam as pirâmides, depois volta, vai para onde era Mênfis, antiga capital do Egito, volta de novo. Dentro da área das pirâmides também a gente acaba pegando muito transporte, vai para perto da Esfinge, volta, depois no outro dia você vai lá para a parte onde fica a mesquita. Eu vou falar um pouquinho mais com detalhes, tá? Sobre o que acontece em cada um desses dias, mas é só para você ter uma noção de que praticamente todos os dias você está usando uma van, um ônibus para se deslocar. E tá tudo dentro do pacote. Próximo item aqui da lista, visto e assistência desde o primeiro momento. Verdade. Se você procurar aí pela internet, você vai ver relatos de pessoas que resolveram viajar por conta para o Egito e da dificuldade que essas pessoas tiveram para poder passar pela imigração.
a confusão que é essa questão do visto lá no Cairo. E aí, com o pacote fechado, você não tem que se preocupar com isso. Tem uma pessoa lá com uma plaquinha escrito Civitatis e com o teu nome. Isso é muito chique, diga-se de passagem, tá? E essa pessoa resolve todos os trâmites pra você. Você não tem que se preocupar com nada. É simplesmente só me leva. Próximo item, guia que fala português em todas as visitas. Já falei sobre isso. Aqui, 3 ou 4 noites no hotel no Cairo e 3 ou 4 noites de cruzeiro pelo Nilo, de acordo com o dia de início. Deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona isso aqui. Tem itinerário que você sempre começa no Cairo, tá? Só que do Cairo você pega um voo interno para Assuã ou para Luxor. Então veja bem, se você pega um voo interno para Assuã, depois você vai pegar um cruzeiro de Assuã para Luxor. Se for o contrário, se o teu voo interno ele vai para Luxor, então você vai pegar um cruzeiro no sentido inverso, de Luxor para Assuã. Então pode ser que tenha, assim, alguma mudança nessa questão de itinerário, essa questão logística. Então, por conta disso, pode ser que você passe 3 noites no hotel e 4 no cruzeiro, ou vice-versa, 4 no hotel e 3 no cruzeiro. Tudo vai depender de onde que vai partir o cruzeiro, como que vai ser o itinerário, certo? Mas isso não afeta as atividades, é só uma questão de logística de horários, tá? Então, estou só explicando para você ter mais ou menos uma ideia de como que funciona, fechou? Beleza, vamos lá. Pensão completa desde o jantar do dia de chegada e o café da manhã do dia de saída. Lembra que eu falei para você quase agora que tem o dia da chegada e o dia da saída, nesse dia você não tem nenhuma atividade. Acontece que no dia da chegada, a única atividade, entre aspas, né, que você tem, é o jantar. Então, por isso que aqui tá falando que o pacote já tá incluso o jantar do dia que você chega e o café da manhã do último dia, porque você toma o café da manhã no hotel e aí depois tem os horários lá para que você possa, que eles vão deixar você no aeroporto. Ou seja, digamos que você chegue super cedo, você chegou, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. No teu pacote está incluso o jantar do primeiro dia. Então, se você chegou muito cedo, se você for comer alguma coisa, vou precisar almoçar, né? Vou comer alguma coisinha aqui durante a tarde. Aí é por sua conta, entendeu? Tá incluso o jantar. Na hora que chegou o jantar, beleza, aí já tá incluso no teu pacote. A mesma coisa no último dia. Se você quiser comer alguma coisa no aeroporto, sei lá, ou antes do aeroporto, tomei café no hotel, meu voo é só, sei lá, 8 horas da noite. Então, se você for comer alguma coisa durante a tarde, também é por sua conta. Ok? Então, essa informação aqui é importante para você entender exatamente como é que funciona a logística da sua chegada e da sua saída e sobre o que está incluso no pacote. Próximo item da nossa listinha aqui, todas as excursões, visitas e ingressos incluídos no itinerário. Tem um pequeno asterisco, um pequeno parêntese que eu preciso fazer, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Próximo item, voos domésticos entre Cairo e Luxor e Assuã e Cairo, que foi o que eu falei quase agora. Então esse voo doméstico, tanto na ida quanto na volta, já está incluído no pacote. Sinceramente, esse pacote é bem completo, gente, bem completo mesmo. Taxas portuárias e gorjetas. Sobre a gorjeta, só um pequeno parênteses aqui que eu preciso fazer. Pode acontecer de quando você estiver ali no ônibus, sei lá, no Cairo, né? Você pega o mesmo ônibus ou a mesma van com o mesmo motorista várias vezes. Pode acontecer do guia falar, olha, pessoal, quem puder, né, dar uma ajuda aqui pro nosso motorista. Aí, passa o chapéu, né? Para quem quiser ali colaborar, mas você não é obrigado, tá? E pode ser que isso nem aconteça. Só tô colocando aqui uma informação porque em muitas excursões isso acaba acontecendo com a gente, comigo, né? Lá no Egito acabou acontecendo também, mas ninguém força você a nada. Tá? É muito importante, ninguém fica coagindo você de forma alguma. É só uma ajuda ali, um auxílio que você vai acabar dando pro motorista se você quiser. Se você não quiser também, tá tudo certo. Agora vamos falar do que não tá incluso. Olha só, as bebidas. Gente, todas as refeições estão incluídas desde o primeiro dia que você chega do jantar, no caso, né, até o café da manhã no último dia. Então, você vai passar por restaurantes durante a sua viagem. Dentro do cruzeiro tem o buffet. Então, toda a alimentação, ela tá dentro. Mas as bebidas não, inclusive no cruzeiro. Então você vai ter lá direito ao buffet, né, no almoço, tem o jantar também, ok. Mas se você for pedir alguma bebida, então isso vai ser cobrado à parte. Ok, mais alguns detalhes aqui na parte de baixo, né? Acessibilidade não é apto para pessoas com mobilidade reduzida. De fato, lembra que eu falei que são 6 dias de atividades bem intensos? Gente, são bem intensos mesmo, tá? Haja canela. E não tem acessibilidade. Inclusive, até para criança pequena, eu queria ir para o Egito, mas meu filho tem 3 anos, tem 2 anos. Sinceramente, eu vou ser sincero aqui, eu não indico não. Não indico. Porque, como eu falei, não tem mobilidade para cadeira de roda, também não tem para carrinho. Tá, gente? Eu tenho um filho pequeno, o Miguel vai fazer 2 anos,
Eu estive lá no Egito e olha, é uma viagem que definitivamente eu não levaria ele. Eu acho que eu não vi ninguém com um carrinho de criança lá, com um carrinho de bebê. Acho que se eu vi foi lá no Vale dos Reis, se eu não me engano, uma pessoa com carrinho e só, tá? Não vi em nenhum outro lugar. Vamos lá então, animais de estimação não permitidos. E aqui embaixo tem várias perguntas frequentes, você até clica aqui em ver mais, tem várias aqui. Então, além de tudo isso que eu falei para vocês, com certeza deve ter alguma outra pergunta que você gostaria de fazer que já está contemplada nessa parte de perguntas e respostas. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em ver descrição completa, certo? Essa parte aqui de detalhes a gente já viu, que é a parte que está aqui embaixo, tá? Então vou subir de novo, vou clicar aqui em descrição, e aí nós vamos agora passar dia a dia. O que realmente acontece dentro desse pacote? Quais são os templos que você realmente visita? Será que você tem bastante tempo? Não tem? Qual é o hotel que você vai ficar? Qual a diferença da categoria standard para a categoria luxo? Será que tem tanta diferença assim? Será que o impacto na tua experiência ele vai ser tão grande? A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Mas antes, eu queria fechar um acordo aqui com você. Tô olhando aqui para você, tô vendo que você já tá aí fazendo seu lanchinho, né? Seguindo a minha indicação de estar me assistindo. Talvez você até esteja me assistindo na TV. Ai, que chique. Vamos fazer um acordo aqui. Se você decidir fechar a tua excursão pela Civitatis, Thiago, gostei demais do teu vídeo, super explicado, tomei minha decisão, vou fazer pela Civitatis. Eu peço para que você faça através do QR Code que está aparecendo aí na tela, ou através do link que eu vou deixar aqui na descrição. Tanto o QR Code quanto o link, eles vão levar você para a página da Civitatis, para a área lá do Egito, onde tem todas as atividades, aí você escolhe qual pacote você vai fazer. Por que eu estou te pedindo isso? Porque fazendo através do QR Code ou do link, você vai estar contribuindo para que eu continue criando conteúdo de viagem. Você vai estar ajudando aqui este canal. O valor final para você, é importante dizer isso, não muda nada, não muda um único centavo, mas você vai estar me ajudando. Eu estou te ajudando, trazendo todas essas informações e a minha experiência pessoal lá também, para ajudar você a tomar sua decisão. Afinal de contas, é o sonho de muita gente, a gente sabe disso, viajar para o Egito. Então, estou te ajudando, trazendo todas essas informações, você me ajuda também. Combinado? Vamos continuar. Agora sim, vamos destrinchar esse roteiro dia a dia. Primeiro dia, chegada ao Cairo. Então, você vai chegar lá no aeroporto, e aqui eles estão falando o seguinte, ó, à noite jantaremos em um restaurante local, se você chegar depois das 9, em vez do jantar, ofereceremos um piquenique frio no hotel. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Infelizmente, meu voo chegou lá no Cairo, já era acho que umas 11, 11h15 da noite, então eu acabei comendo alguma coisa lá no hotel mesmo. No dia seguinte, no dia 2, inclusive o jantar é a única coisa, a única atividade que tem no primeiro dia, né? No segundo dia, a gente de cara já vai visitar as pirâmides, claro, depois do café da manhã. E aqui eu já quero abrir um parênteses para falar do hotel. Thiago, qual foi o hotel que você ficou? Nós ficamos no Hyatt Regency. Esse hotel, assim, ele é fabuloso. Acho que foi um dos melhores hotéis que eu já fiquei em toda a minha vida. O café da manhã é uma coisa, assim, absurda, gente. Absurda. Eu perdia muito tempo, inclusive, né? Porque eu ficava de ponta a ponta pensando, meu Deus do céu, o que eu vou comer? Um buffet internacional com várias opções. Também tinha comida típica, obviamente. Então eu sempre ficava ali, né, gastando tempo. Ai, Jesus, e agora? O que eu faço? Mas olha, café da manhã realmente de faraó. E se você estiver pensando o seguinte, tá, mas e aí? Mas em qual hotel que eu vou ficar? Basta você dar uma olhadinha, claro, não tem como você ter certeza absoluta, mas se você quiser ter uma noção, aqui embaixo, ó, hospedagens em hotéis e barcos. Então olha só, na categoria Standard, você vai ficar em um desses hotéis aqui. E o barco no seu cruzeiro pelo Rio Nilo vai ser um desses aqui. E na categoria superior, tá até aqui, ó, Hyatt Regency, tá vendo? Hyatt Regency, foi onde a gente ficou. Então todos os outros hotéis são da mesma categoria e também o navio, né? O barco que você vai utilizar na sua travessia pelo Rio Nilo. Vou voltar aqui em cima então, eu estava falando sobre o segundo dia. Nós já fomos visitar, ó, tá até aqui, ó, após o café da manhã visitaremos as pirâmides de Gizé e a Esfinge. Eu até imaginava inicialmente que as pirâmides iam ser um pouquinho mais pra frente durante o roteiro, mas não, logo de cara, pé na porta, assim, você já chega no dia seguinte, já tem lá as pirâmides. Nós tivemos bastante tempo no período da manhã para poder tirar foto, fazer vídeo, você tem já incluso no seu pacote o ingresso para poder entrar na pirâmide menor, a menorzinha, e realmente, gente, visitar as pirâmides é algo assim surreal. Apesar que eu preciso confessar aqui que elas são muito mais impactantes por fora do que por dentro. Por dentro,
não tem praticamente nada. Você até, tanto na subida quanto na descida, você precisa ir agachadinho, mas lá no interior da pirâmide mesmo, não tem muita coisa para você ver. Beleza, depois disso fomos visitar então a Esfinge, também é gigantesca, também ali na região das pirâmides, inclusive ela foi construída para isso mesmo, como protetora espiritual das pirâmides. Saindo de lá, nós fomos para Saqqara, que é uma necrópole, né, vamos colocar assim, Terra dos Mortos. Então lá tem um sítio também arqueológico e tem também a primeira pirâmide, conhecida como pirâmide escalonada. Importante dizer isso, né? Tem muitas pessoas que pensam que só existem as 3 pirâmides, as grandes pirâmides, né, de Gizé. Mas não, tem muitas outras pirâmides espalhadas pelo Egito. Essa, inclusive, é muito famosa justamente por ter sido a primeira a ser construída. De lá, nós fomos para Mênfis, que foi a primeira capital do Egito. Na verdade, é um museu com o que restou dessa cidade, da cidade de Mênfis. O grande destaque nesse lugar é a estátua gigantesca de Ramsés II. Sério, gente, assim, é uma coisa inacreditável. É enorme, enorme mesmo. Assim, antes que eu me esqueça, antes de ir para Mênfis, nós passamos por uma loja de papiros. É muito comum nessas excursões, pacotes fechados, sempre entre uma atração ou outra, você acabar passando ali em uma loja que tem uma parceria com a empresa que está conduzindo aquele passeio. Eu particularmente acho isso muito chato, mas lá no Egito a coisa é diferente, meu amigo, porque quando você imaginou passear por uma loja de papiros? Além disso, por todas as lojas que nós passamos ao longo do roteiro, em todas elas tinha uma apresentação, portanto era algo bem diferente. Ou seja, essas lojinhas que talvez você também ache sem graça, elas acabavam fazendo parte do passeio. Então veja só que é exatamente o que está escrito aqui, ó, né? Ó, Mênfis, Saqqara, a estátua de Ramsés II. Depois, inclusive aqui está escrito o seguinte: para recarregar as baterias, teremos um almoço tradicional e seguiremos para Mênfis. No nosso caso, nós fizemos todo o itinerário e depois nós fomos almoçar, quando nós encerramos tudo. Claro, isso também depende do grupo, depende do guia. E aí nós conseguimos chegar até um pouco mais cedo no hotel para dar uma descansada no período da tarde. E aí à noite, tá escrito aqui, ó, à noite iremos ao Cairo Antigo, a zona medieval da cidade. Foi muito massa esse passeio noturno, né? Parte dele é feito no ônibus, então nós vamos andando para alguns lugares bem famosos da região. Tem muitas pessoas, inclusive, que pensam que o Cairo é só pobreza e destruição. E não é isso, né, gente? Tem lugares, assim, lindíssimos espalhados pela cidade. A gente também passa por lá. E à noite, a gente vai passando ali pelo grande mercadão do Cairo, Khan el-Khali. Assim, outra pergunta que muitas pessoas fazem, né? É seguro? A gente estava com meninas no nosso grupo. E até elas falaram, a gente se sentiu super segura, claro, andando ali com o grupo, com o guia, tudo certinho, nós não tivemos problema nenhum. Beleza, o terceiro dia, gente, ele é um dia mais voltado para vamos colocar assim, um roteiro mais religioso, mais espiritual. A gente começa na Mesquita de Alabastro, tá até escrito aqui, ó, Mesquita de Alabastro, que é lindíssima, sério, gente, é espetacular. E depois nós fomos até o bairro Copta, também conhecido como bairro Copta Cristão. E aqui eu preciso fazer um adendo, porque não está escrito aqui nesse cronograma, mas lá no bairro Copta nós fomos visitar uma igreja ortodoxa, a igreja de São Sérgio. E na parte de baixo dela, na cripta, era o lugar onde Jesus, Maria e José, segundo a tradição, ficaram durante uns 3 meses aproximadamente, escondidos enquanto fugiam do rei Herodes. Esse momento me pegou de surpresa, gente. Eu fiquei muito emocionado. Saindo de lá, fomos até o Khan el-Khali, sim, o mercadão barra bazar mais famoso do Egito. Nós já tínhamos passado por lá na noite anterior, mas dessa vez tivemos mais tempo especificamente para comprar souvenirs e lembrancinhas. E ainda que você não tenha interesse de comprar nada, só de caminhar ali por este verdadeiro labirinto, por suas ruelas, por si só já vale um passeio. Agora, se você quiser comprar, é muito importante pechinchar. Se você souber a arte de pechinchar, você vai fazer ótimos negócios. Depois nós fizemos uma parada para o almoço e fomos até o Grande Museu Egípcio. É importante dizer o seguinte, eu acredito, e isso você pode depois confirmar com o pessoal da Civitatis, que esse Grande Museu Egípcio aqui, ó, tá até escrito, ó, o maior do mundo com mais de 500 mil peças do Antigo Egito. Então eu acredito que já seja o Museu Novo. Quando eu estive lá, o Museu Novo tinha acabado de ser inaugurado. Então o nosso itinerário não constava ele, constava o outro museu, que é o mais antigo, mas ainda tinha muitas peças por lá, muitas mesmo, foi um passeio super legal. E aí tá escrito aqui, ó, onde você também poderá ver o tesouro de Tutankhamon. E à noite sairemos para um jantar em um restaurante local. A gente acabou não indo para um restaurante, à noite a gente acabou jantando no hotel mesmo, o que sinceramente também foi incrível, porque como eu já mostrei aí para vocês, né, o hotel ele realmente é extraordinário. A comida, mesmo no almoço ou no jantar, não fica atrás. Maravilha. No dia seguinte, tá escrito aqui dia 4, né?
Cairo, Luxor. Eu lembro que a gente acordou bem cedo, pegamos o voo por volta... Na verdade, saímos do hotel por volta de umas 5, 5 e meia da manhã, e fomos para o aeroporto, então, com destino não a Luxor, mas a Assuan, porque o nosso roteiro ele foi invertido. Então, eu vou falar aqui na ordem que nós fizemos, mas a gente vai fazendo uma comparação, você vai ver que não ficou nada de fora. Então, vamos lá. É o que compreende esses dias aqui, né? O dia 4, o dia 5, o dia 6 e o dia 7. Tá vendo que aqui, ó, ele começa por Luxor, né? E ele vai terminar o dia 7 aqui em Assuan. Então, na verdade, o que eu vou falar a partir de agora é do dia 7, depois dia 6, dia 5 e dia 4, seguindo essa sequência aqui. Então, na verdade, nós chegamos em Assuan, chegamos no aeroporto, e de lá nós pegamos um barquinho para visitar o primeiro templo do nosso roteiro, o templo de Philae, da deusa Isis. Confesso que eu fiquei muito impactado, gente, porque eu não esperava. Eu realmente sabia que tinha os templos no roteiro, mas eu não esperava que eles iam ser tão marcantes e tão impactantes, mais ainda do que as próprias pirâmides. Mas claro, essa é uma opinião particular. Depois pegamos o barquinho de volta e aí sim fomos embarcar no nosso cruzeiro. Ele só ia zarpar mais tarde, mas a gente chegou ali próximo do horário do almoço, então deu tempo de ir até as cabines, colocar as nossas malas e descer para poder comer. E aqui eu quero aproveitar então para falar um pouquinho sobre como que funciona esse cruzeiro. Gente, não tem nada a ver, mesmo na categoria luxo, não espere encontrar, sei lá, um cruzeiro como os daqui, né, da região. Se você já fez uma viagem de cruzeiro com a MSC, com a Costa ou fora do país, enfim, não é a mesma coisa, gente, mas não chega nem perto disso. Por isso que é importante você alinhar aí as suas expectativas. Veja, a proposta também ela é bem diferente. Não é como um cruzeiro tradicional, padrão, você tem várias atividades ao longo do dia. Na verdade, não tem nenhuma atividade ao longo do dia. Porque o cruzeiro, ele funciona muito mais como um meio de transporte. Para tornar a sua viagem muito mais fácil, muito mais acessível nesse trajeto para você ir conhecendo os templos antigos. E com relação à comida, mesma coisa. Tem variedade? Tem, mas não espere encontrar a variedade, a quantidade de comida que você encontra em outros cruzeiros. Não vai ser assim, mas você consegue comer super bem. Outra diferença também é que o buffet ele não fica lá aberto durante 20 horas, 24 horas, enfim, nada disso. Você tem o horário do café da manhã, o horário do almoço e o horário do jantar. E aqui entra, eu acho que um dos momentos mais cruciais desse vídeo, que é a sua decisão entre o pacote Standard e o pacote Luxo. Com relação ao cruzeiro, a diferença ela é muito pequena. Eu diria que a maior diferença está no hotel. Significa que se você for no pacote Standard, o seu hotel será horroroso, vai ser um lixo de hotel? Gente, pelo amor de Deus, claro que não. Mas é óbvio também que não vai ser da mesma categoria que um hotel luxo. Então, qual que é a minha sugestão? Você pode dar uma olhadinha aqui, ó, vou descer. Novamente aqui, você pode pegar o nome dos hotéis, ó, da categoria Standard e colocar aí no Google e dar uma olhadinha. Dá uma olhada nas fotos, dá uma olhada no café da manhã e aí você já vai ter uma noção. Se você faz questão de ficar no hotel top, como eu falei assim, um hotel de faraó, aí não tem muito o que pensar, né? Vai no luxo. Mas se pra você não faz diferença, você pode ir tranquilamente no Standard. Até porque, gente, detalhe importante, você vai passar pouco tempo no hotel. Você vai passar pouco tempo no cruzeiro. Porque nós vamos gastar mais tempo, como você já percebeu aqui, em atividades e excursões. Então você estará somente nesses dois lugares, muito mais para comer e descansar. Ó, Thiago, muito obrigado pela informação, viu? Mas mesmo assim, acho que eu vou no luxo. Ah, aquela piscina gigantesca, maior que minha casa. Se tiver um tempinho, com certeza eu vou cair lá. Aí no nosso navio tinha uma piscina na parte de cima, tá? Ajudava bastante a aliviar o calor. Beleza, voltando aqui, eu tô com o dia 7 aqui em destaque, né? Mas você já entendeu por quê. Então nós fizemos o templo de Philae primeiro, assim que nós chegamos em Assuan. Fomos pro navio, almoçamos. Só uma correção, eu falei que o navio zarparia mais tarde, mas não, ele fica atracado ainda. Então a gente passa uma noite ali no navio. E no dia seguinte nós acordamos de madrugada. Você pensa assim, a madrugada o quê? Umas 4 da manhã, 4 e meia da manhã? Não, meu amigo, nós acordamos 1 e meia da manhã. Porque o próximo destino, né, a próxima grande atração é Abu Simbel. E esse lugar ele fica bem distante de Assuan, por isso que nós saímos muito cedo. Bom, Abu Simbel, gente, é um dos lugares mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. Nós chegamos lá bem cedinho, com o sol ainda nascendo, e isso fez toda a diferença, porque depois, né, apareceu lá uma multidão. Veja, nesse lugar você encontra 2 templos esculpidos diretamente na montanha. Sério, é extraordinário. Um deles é o templo de Ramsés II e o outro de sua esposa preferida, Nefertari. Então sim, valeu super a pena sair de Assuan e ir no nosso transporte até praticamente a divisa com o Sudão
para poder conhecer Abu Simbel. Beleza, de volta a Assuan e de volta para o navio do nosso cruzeiro, aí sim, ele zarpou pouco depois do almoço, e ali, ainda no finalzinho da tarde, nós chegamos em mais o templo de Kombu. Esse é o templo do deus crocodilo. Inclusive, anexado a esse templo, tem um museu com crocodilos mumificados. Voltamos para o navio e ele zarpou já ali no pôr do sol, inclusive a vista maravilhosa, vários navios saindo ao mesmo tempo, sério, gente, coisa de cinema. Ok, no dia seguinte, então, sexto dia, né, aí aqui bate a numeração com o roteiro que nós fizemos. Então, no sexto dia, nós chegamos bem cedinho ao templo de Édifo. Sim, mais um dia que a gente precisou acordar bem cedo, não 1h30 da manhã, né, mas já deu pra dormir mais, acho que a gente acordou ali em torno de mais 5. O templo de Édifo, ele é o templo mais preservado do Egito. Então, nesse momento, aconteceu uma coisa muito interessante, porque em outros templos o guia ia falando de algumas coisas e não tinha nem como você ver, né? Porque algumas coisas que já não estavam mais ali, tinham sido destruídas, enfim. Mas no de Édifo, não. Ele ia explicando e falava, olha, o teto tá desse jeito por causa disso, disso, disso. E aí você olhava pro teto e ele estava exatamente assim. De volta ao navio, começamos a navegar novamente, agora até a nossa última parada, Luxor. No meio do caminho, duas coisas interessantes. A primeira, gente, os ambulantes. Aliás, tem ambulantes espalhados por todos os lugares, principalmente nos templos. Eles são bem insistentes e, assim, se você simplesmente olhar para a mercadoria deles, já é, eles vão seguir até o Brasil. E aí, em um determinado momento, na travessia entre Édifor e Luxor, os ambulantes eles apareciam em barquinhos, dá para acreditar? E eles ficavam jogando as mercadorias. Se você estivesse na parte de cima do navio, eles jogavam lá para você, ou na própria janela da sua cabine. E aí, se você quisesse comprar alguma coisa, bastava fazer o pagamento através de um saquinho plástico. Você colocava o dinheiro no saquinho e jogava para eles. E uma outra coisa também fenomenal foi passar por uma eclusa. Primeira vez que eu vi um navio passando por uma eclusa. Se você não faz ideia do que pense como se fosse um elevador de navios. A grosso modo, serve para você tirar um navio, por exemplo, que está num nível do rio mais alto e colocar ele num nível menor, ou vice-versa. Finzinho de tarde, chegamos então até Luxor e fomos visitar mais um templo, o único templo que recebe o mesmo nome da cidade, o Templo de Luxor. Parece repetitivo, né? Nossa, Thiago, mas tu já falou aí de uns 4, 5 templos diferentes. Pois é, e eles são diferentes. Eles têm características diferentes e histórias diferentes. O guia ele vai te explicando e aí você vai entendendo em qual contexto eles foram construídos. E em qual contexto também eles foram redescobertos. O Templo de Luxor, por exemplo, ele passou anos e anos debaixo da areia. É isso aí, ele estava completamente soterrado. Você olha para ele e você pensa, não é possível que isso aqui estava soterrado. Depois disso, fomos fazer um passeio pelas ruas de Luxor, mas não foi um passeio qualquer, tá até escrito aqui, ó. Dentro desse roteiro, né? Percorreremos o centro da cidade a bordo de uma charrete conduzida por cavalos. Pensa numa aventura, você tá a bordo de uma charrete naquele trânsito caótico do Egito, gente. Depois disso, retornamos ao cruzeiro para poder descansar, afinal de contas o dia seguinte seria o último dia de atividades e também o nosso último dia em Luxor. Maravilha, no dia seguinte, portanto o dia 7 do nosso roteiro, fomos até o Templo de Karnak, que inclusive é separado do Templo de Luxor por uma avenida de alguns quilômetros, conhecida como Avenida das Esfinges, que é um lugar muito bonito também. De volta ao Templo de Karnak, se eu não me engano, ele é o maior do mundo, ou um dos maiores templos do mundo. Uma coisa eu tenho certeza, é o que tem o maior número de colunas do mundo. Isso realmente é surpreendente, gente. Quando você tá ali, no meio dessas colunas, meu amigo... É surreal. Depois disso, fomos até o Vale dos Reis, lugar onde se encontram as tumbas dos faraós mais famosos da história. E não vai pensando que você vai encontrar uma múmia lá dentro não, tá? Isso não vai acontecer porque todos esses túmulos eles já foram saqueados há muitos e muitos anos atrás. Mas vale muito a pena a visita, foi um dos lugares que eu mais gostei. E quando você entra nessas tumbas, e sim, tá incluso no pacote, você pode entrar, não todas, claro, mas, por exemplo, a de Ramsés IX, acho que foi de Ramsés IX, gente, esse lugar, ele é lindíssimo. As pinturas, inclusive, são originais. Você fica até pensando, poxa, era exatamente isso que eu achei que eu ia encontrar no interior das pirâmides. Ah, e tem também a tumba de Tutankhamon. Se você quiser visitar, tem um custo extra. Depois disso, encerramos a visita lá no templo de Hatshepsut, que é um templo bem diferente. Inclusive, ele tem uma rampa enorme para você chegar até a parte superior. E, finalmente, os Colossos de Memnon, que também, assim, são magníficos. E é muito louco, porque parece que eles estão num lugar, assim, meio jogado lá em Luxor, sabe?
É como se você estivesse passando na avenida, ao invés de um mercadinho, você encontra um monumento gigante. E no fim da tarde pegamos então o nosso voo de volta para o Cairo. E fomos para o hotel, o Hyatt Centric. É praticamente irmão do hotel onde nós ficamos assim que nós chegamos. Fica um na frente do outro. Então nossa última noite foi nesse hotel. Porque no dia seguinte a gente teve o café da manhã, que foi um café da manhã também de faraó. Rapaz, foi muito difícil me despedir desse café da manhã. E aí sim, finalmente, nós somos levados para o aeroporto. Uma pequena observação aqui, tá? No nosso caso, nós retornamos e a nossa última noite foi no Cairo. Mas pode acontecer de ficar em um hotel lá em Luxor ou em Assuã, caso o itinerário ele seja invertido, exatamente como está aqui no site. Então isso depende muito da logística. Beleza, mais algumas informações aqui, deixa eu descer. O que está incluso nesse pacote, né? Tudo incluso, jantares, café da manhã, guias, excursões. É quase impossível comparar o nosso preço com o de outras agências, isso é fato. Aliás, uma observação, em muitas agências você vai encontrar esse mesmo pacote, só que não tem a Buciba incluso. Tem o horário lá que você pode ir para a Buciba, mas você precisa comprar à parte, e aqui já está tudo incluso. Aqui é a parte das hospedagens, que eu já falei para vocês, deixa eu ver. O que eu preciso fazer para esta viagem para o Egito? Gente, tá escrito aqui, ó, a única coisa que você precisa é o voo de ida e volta ao Cairo. Então isso aqui é muito importante. Você não consegue fechar o seu pacote aqui pela Civitatis se você não tiver comprado antes o teu voo, porque é um campo obrigatório aqui na hora que você vai contratar o pacote, colocar o número do seu voo. Ah, Thiago, mas como é que eu vou comprar o meu voo antes e o pacote depois? Vai que não tem data pro pacote. Sempre tem, gente. Ó, se você for aqui no calendário, ó, todos os dias estão disponíveis. Todos os dias. Abrindo parênteses aqui, né? Nesse período do ano, ó, agosto, setembro, tá com 25% de desconto, porque é baixa temporada lá no Egito. Então é agosto, setembro, voltando um pouquinho, acho que junho, julho também. Então junho, julho, agosto e setembro. Geralmente a Civitatis ela coloca esses 25%. E aí como que funciona esse esquema do voo? Você tem que comprar exatamente com uma semana. Então, vamos colocar assim, você chegaria no Cairo uma terça-feira, tá, então o teu voo de volta você compra também na terça-feira, só que da semana seguinte. Certo? Então, ó, meu voo vai sair, sei lá, no domingo, mas ele chega na segunda no Cairo. Maravilha. Então você compra o voo de volta para a segunda da semana seguinte. Exatamente o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Se você chega numa segunda-feira, deverá retornar na segunda-feira seguinte. É importante, a ordem do itinerário apresentada é genérica, com fins orientativos. O itinerário pode ser alterado sem afetar as visitas ou seu conteúdo. Você vai perceber que tudo que eu falei aqui, pessoal, apesar de estar invertido, do dia 4 ao dia 7, mas tá tudo aqui, tá? Vale dos Reis, Hatshepsut, os Colossos, a Travessia, a Eclusa, o Templo de Coombo, Assuã, Abu Simbel, tá tudo aqui. Olha, eu espero de coração que esse vídeo ele tenha te ajudado. Se te ajudou, não esqueça de deixar aqui o teu like, o teu joinha, porque isso também é importante pro canal. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, aqui você recebe as melhores dicas de viagem. Então ative o sininho, porque assim você não perde nenhuma novidade. Mas de verdade, espero que eu tenha contribuído para que você consiga tomar a sua decisão. E se decidir pela Civitatis, é melhor deixar esse vídeo salvo, né? Porque aí você volta aqui, vai lá no QR Code, o link aqui na descrição. Melhor deixar esse vídeo salvo. E desde já, desejo que você consiga, sim, concretizar este sonho de conhecer o Egito, que realmente é fenomenal, uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. E sim, a Civitatis tornou isso possível, tornou isso muito mais fácil. Um grande abraço e vai com Deus.